Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega dividendo que o Banco do Brasil poderia pagar para os investidores. O banco poderia pagar aí mais de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de BBAS3 você teria um provento projetivo total, ou seja, 10 dividido por 27,54, você teria o equivalente a 36% de dividend yield. Fora também uma grande expectativa de valorização nas ações. A gente sabe que o Banco do Brasil nos últimos anos foi um dos maiores geradores de retorno da bolsa, e será que daqui para frente ele pode aí trazer esse retorno alto? É isso que a gente vai tratar, fora uma grande recuperação no lucro que aparentemente está muito próxima de acontecer, até mais próximo do que muitos investidores imaginam. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 45% do meu patrimônio, desses R$ 240 mil, em ações do Banco do Brasil, o que faz por ser aí uma empresa com uma relevância bem expressiva na carteira. É claro, pessoal, que eu fui acumulando essa posição aos poucos, até porque eu já tenho aí 3 anos de bolsa, já vai fazer 4 anos, então assim, percebo que já tem tempo, né, de eu acumulando ações do Banco do Brasil, por isso que ele é uma posição relevante. Porém, outro banco que a gente tem que ficar atento aqui na carteira é o Itaú, que já está tomando uma proporção bem alta, inclusive logo mais ele vai se aproximar do Banco do Brasil, tá? Então, consequentemente, essa alta exposição no Itaú, pode ficar aí o Banco do Brasil, ele disputando o pódio de quem que vai ficar no topo da carteira. Em particular, eu gosto desses dois bancos porque eu acho que são bancos sólidos, com uma boa perspectiva de rentabilidade no médio a longo prazo. Quando a gente fala do Banco do Brasil, diferentemente do Itaú, ele é muito focado, pessoal, no crédito agrícola, tá? Ou seja, no agronegócio. É por isso que o lucro do Banco do Brasil, por mais que ele seja um banco sólido, um banco de qualidade, né? Ele tende a ser mais cíclico. Por quê? Justamente porque ele fica exposto ao agro. O agro, ele por ser cíclico, né? Há momentos em que tudo está dando bom e há momentos em que tudo aí não está dando muito bom, que é o cenário atual. Estamos tendo alta na inadimplência no Banco do Brasil, estamos tendo também, né, um cenário de commodities ainda amassado, principalmente a soja e o milho, e por isso que o lucro do Banco do Brasil está em baixa. Teve que ali, ó, perceba que 2022 e 2023 foi um ano de boom no agro, por isso que o Banco do Brasil teve tanto alta na receita e alta no lucro líquido. Agora, neste ano, eles estão passando por um ano de ajuste. A própria gestão do Banco do Brasil afirma que no ano de 2026 a perspectiva de lucro, né, está de 22 a 26 bilhões. Então, se a gente trabalhar com esse resultado, a gente pode prever um ROI para este ano, um ROI retorno sobre o patrimônio líquido na faixa de 13%, bem em linha com o seu custo de capital, mas pelo menos já se recuperando, que quando a gente compara aqui, ó, com 2025, o lucro do banco encerrou em 20 bi, né? Já para 2026, o banco prevê 22 a 26 bilhões. Então, perceba que ele prevê sim um aumento no resultado, justamente por efeitos, né, da MP 1314 e da resolução 4966, que tem de trazer um alívio de capital para o banco. Então, se o banco lucrar esse ano 24 bilhões, ficando no meio do caminho, representaria um crescimento no lucro de 15% para este ano. Eu acho que esse cenário é mais plausível, dado a queda na Selic, o banco vai ter uma melhora ali a partir do segundo semestre, então o Banco do Brasil já pode sim ter uma melhora daqui para frente. E mesmo trabalhando no piso do guidance, supondo que o banco lucre 22 bi no ano todo, isso daria por trimestre um lucro na faixa de 5,5 bilhões, o que seria um lucro ainda bom, tá? Se a gente comparar aí com 2025, que ele estava dando 3,8 bilhões. Já é uma recuperação, por isso que as ações do banco seguem se valorizando, tanto pela alta do Ibovespa, porque o mercado agora está trabalhando, né, nessa tese de recuperação gradual do Banco do Brasil. Só que eis a dúvida, será que o Banco do Brasil ainda está barato, olhando para o critério de valorização e para bons dividendos? Bom, pessoal, olhando para dividendo no curto prazo, vocês tendem a se frustrar um pouco. Por quê? Pelo banco estar mais conservador ali na concessão de crédito, né?
ele teve que reduzir o seu payout, justamente para não comprometer o lucro líquido. Mas, conforme a recuperação for acontecendo, imagina que esse ano ele entregue 26 bilhões, já para 2027 a gente pode ver um aumento no payout novamente, quem sabe voltando para os seus 40%, com o banco voltando ali a ter um lucro, vamos supor que cresça, né, 15% para 2027, o lucro do banco pode voltar ali em 30 a 32 bilhões, que está sendo bem conservador para este ano, né, pessoal? Já ele voltando ali, ó, ter 31 bilhões de lucro novamente, isso já daria um ROI projetivo aproximado de 14 a 15%, que já fica mais ou menos em realidade com o Banco do Brasil. E aí, supondo de que ele pague um payout de 40%, isso já retoma o Banco do Brasil a pagar um dividendo, considerando o meu valor de mercado atual, de 7,7% a 8% ao ano. Então perceba que o banco poderia sim retomar a um pagamento mais robusto a partir de 2027 em diante. Então você precisa ter uma visão um pouco de mais longo prazo com o Banco do Brasil. A boa notícia é que a ação segue barata, tá? Se você não olha para dividendo de curto prazo, você observa de que o PVP do banco está baixo. Em momentos de euforia, o Banco do Brasil já foi precificado por um PVP na faixa de 1,57, denotando de que para ele voltar a ser precificado pelo preço natural dele, as ações precisariam subir 89% na cotação. Utilizando até o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, a gente tem que verificar a taxa de crescimento, né? A taxa de crescimento média do Banco do Brasil no longuíssimo prazo fica de quase 10% ao ano, 10% arredondando. Hoje o banco, se a gente considera aqui um PL projetivo, né? Na faixa aqui, ó, 156 bi na bolsa, você coloca 24 bi de lucro. Então o Banco do Brasil tem um PL de 6,5 no pior dos cenários. No pior mesmo, supondo aqui o piso do seu guidance, ele tem ali 7 vezes. O banco, a gente sabe que cresce 10. Então se você pegar 10 e dividir por 7, a gente tem, né, 7 dividido por 10, um PEG Ratio de 0,70, denotando de que o Banco do Brasil está barato. O Lynch falava que abaixo de 1 geralmente é uma oportunidade. Se você está olhando para a recuperação, o banco poderia estar completamente de graça. Quer ver se você usar a fórmula, pessoal, né, do preço justo do Graham, que aí você vai observar também que o Banco do Brasil tem muita margem de valorização, podendo subir para chegar ali, ó, no seu preço relativamente justo, uma alta de 100% nas cotações, denotando de que o banco poderia também trazer uma boa oportunidade, isso para quem está olhando para médio e longo prazo. Por quê? Porque por mais que o banco não tenha uma qualidade similar ao do Itaú, ele tem, né, um preço muito barato, então meio que fica elas por elas, porque se a gente tem um banco com uma qualidade boa, claro, não é excelente, mas é uma boa qualidade, aliado a um preço extremamente depreciado, você espera que seu retorno no futuro será bem mais elevado, mesmo com toda a ciclicidade aqui no agronegócio brasileiro. Aí se você colocar, né, um menos payout, que é o tanto que ele cresce, a gente sabe 10% ao ano, você coloca aqui, ó, 8% médio de provento somado a uma taxa de reaplicação, no pior cenário possível, o Banco do Brasil poderia te trazer no longuíssimo prazo 21% ao ano na média. Será que o banco trouxe isso? Se a gente comparar aqui, ó, nos últimos 10 anos, o Banco do Brasil trouxe 600% de retorno para o acionista. Então, se você jogar aqui, ó, 600% de retorno numa lupa de 10 anos no tempo, fica muito próximo das nossas estimativas, de 21,48% ao ano. Claro que desde o plano real, por investidor que teve muita paciência, o Banco do Brasil trouxe 25% ao ano na média. Ele acaba sendo um banco muito bem quisto para o recebimento de proventos, justamente porque o governo, que é o seu maior acionista, quer preencher o déficit orçamentário. O governo precisa dos dividendos do Banco do Brasil e, por consequência, o acionista que tem paciência pode usufruir tanto de uma boa renda, como também de uma eventual valorização nos papéis, dado de que o banco também é forte alvo de fluxo de capital estrangeiro quando há uma queda na Selic, uma alta na bolsa, e consequentemente o Banco do Brasil pode ser beneficiado por vários momentos. É por isso que eu reforcei minha posição no banco e hoje ele é minha maior posição. Eu estou olhando para o Banco do Brasil para dois sentidos, tanto de valorização, a apreciação nas ações e também o recebimento de um provento legal, porque os proventos vão caindo na carteira e eu posso usar para comprar o próprio banco ou comprar outras empresas que eu julgar interessante aqui na carteira, como feito recentemente, tenho comprado bastante o Itaú, né? Aumentado minha posição e a minha meta, inclusive, é deixar ele muito próximo do Banco do Brasil, pelo menos ali uns 35 a 36% da carteira. Tende a ser a minha segunda maior posição permanentemente para longo prazo. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e pra mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, tenho aí uma bela oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola.
Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. Ela é para ir, ela atualiza a qualquer momento, para a sua vida toda, a cada segundo, a cada minuto, essa planilha tem atualizações recorrentes. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui, ó, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link da estabilizadora estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, para este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem ações do banco e acho que sim vai ser um bom retorno lá na frente. Isso para mim que estou olhando tanto para valorização e também para bons pagamentos de proventos. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!